Você deixou o seu primeiro amor. A palavra principal é Apocalipse, capítulo 2, o versículo 1 ao 5. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 1 a 5. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembrar-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Hoje iremos pensar com o título da palavra: Você deixou o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, o versículo 1 ao 5. Quem é que enviou as cartas para as 7 igrejas em Ásia? Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, podemos ver as cartas enviadas para as 7 igrejas em Ásia. E as 7 igrejas que receberam as cartas eram Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As 7 igrejas que receberam as cartas simbolizam todas as igrejas na história humana. Ou com as cartas que elas receberam, podemos refletir a nossa vida e coração diante da palavra e do Senhor. Com Apocalipse capítulo 1, o versículo com Apocalipse capítulo 1, o versículo 12 ao 20, podemos saber quem enviou as cartas para as 7 igrejas em Ásia. No Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, está escrito que quem enviou as cartas para as 7 igrejas na Ásia, quem enviou as cartas para as 7 igrejas em Ásia foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos. E ele é o que está vivo para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, o versículo 10, Apocalipse capítulo 1, o versículo 18, aqui diz: "Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho chaves da morte e do inferno." Quem enviou as cartas para as 7 igrejas em Ásia foi morto, mas ressuscitou dentre os mortos. E ele está vivo para todo sempre. Então, quem é ele que enviou as cartas para as 7 igrejas em Ásia? Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o que enviou as cartas para as 7 igrejas em Ásia. E as cartas que o nosso Senhor Jesus enviou para as 7 igrejas em Ásia não são, não somente
não são as cartas somente para eles, mas com certeza para cada um de nós. Com as cartas que o nosso Senhor Jesus enviou para as 7 igrejas em Ásia, podemos refletir a nós mesmos. No versículo 1, podemos ver que Jesus é o que tem as 7 estrelas na sua mão direita e ele é o que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 1, o versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o que se refere às 7 castiçais? Em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 20, podemos ver que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E o nosso Senhor anda no meio dos 7 castiçais, significa que Ele está na igreja e a reina. Não podemos ver ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas podemos crer que Ele está conosco na igreja e Ele nos reina na igreja. Portanto, podemos saber que o dono da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele habita na igreja e Ele nos protege, ensina e guia pela igreja. Se temos algum problema na igreja, quem vai resolver o problema? Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está na igreja e nos reina na igreja. O nosso Senhor é aquele que nos conhece. Vamos ver Apocalipse capítulo 2, o versículo 2 e 3. Aqui está escrito: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O nosso Senhor Jesus enviou uma carta para a igreja em Éfeso. Para salvas em Éfeso, Jesus enviou a sua carta. E no versículo 2, podemos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo conheceu as obras e o trabalho e a paciência da igreja de Éfeso. Ele conheceu a igreja em Éfeso. Ele que conheceu a igreja de Éfeso nos conhece. Sim, com certeza ele nos conhece. Ele conhece a nossa igreja. E ele conhece a mim. Ele conhece a nossa vida e o nosso coração e ação. Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece. Porque ele é o próprio Deus, que é todo-poderoso e onisciente. Apocalipse capítulo 2, o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No versículo 4, podemos ver o que o nosso Senhor Jesus disse para a igreja em Éfeso. Ele disse que a igreja em Éfeso deixou o seu primeiro amor. Que tristeza! Eles fizeram bem no Senhor, porque eles trabalharam pelo Senhor na igreja. Eles tinham a paciência, eles não sofreram os maus, eles punham à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Eles acharam os que dizem ser apóstolos, mas não são. Eles sofreram pelo Senhor, eles tinham paciência, eles trabalharam muito pelo nome do Senhor. Eles pareciam fazendo muito bem no Senhor aos olhos dos homens. Mas o que o nosso Senhor Jesus disse para eles sobre a sua vida
no Senhor. O que o nosso Senhor, o que, o que o nosso Senhor Jesus disse sobre eles, sobre a sua vida no Senhor. O nosso Senhor Jesus disse que eles deixarão o seu primeiro amor. E isso era o seu problema grande e sério no Senhor. Eles fizeram muito bem, aparentemente, mas o nosso Senhor é o que vê o coração do homem. Ele não vê como homens vê, ou como homens veem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o que olha para o coração. Em 1 Samuel, o capítulo 17, o versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7, aqui está escrito: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para o nosso Senhor que vê o dentro do coração, eles não estavam fazendo bem no Senhor, porque eles estavam fazendo bem outras coisas, mas no coração deles, eles deixaram o seu primeiro amor. Na igreja, às vezes, alguns irmãos se mudam na sua vida no Senhor. Quando eles receberam a salvação, eles eram cheios da alegria e gratidão pelo Senhor. Eles amaram outros irmãos, eles trabalharam bem na igreja e no Senhor, mas ao passar do tempo, eles se mudam. Eles não têm alegria no Senhor mais e eles não têm amor para outros irmãos. Portanto, eles não querem trabalhar na igreja. Parece que eles pensam que o seu trabalho no Senhor ou na igreja como um peso, porque às vezes a vida dos irmãos se mudam com o seu amor em Cristo esfriado, porque eles não porque eles não seguraram o amor de Cristo, mas o deixaram. Quando os salvos deixarem o amor de Cristo na sua vida, a vida deles se muda, esfriando. Quando os salvos deixarem o amor de Cristo na sua vida, o seu trabalho no Senhor se muda como um peso para eles. Quando os salvos deixarem o amor de Cristo na sua vida, o seu trabalho no Senhor se muda a uma obrigação. Portanto, para manter o amor de Cristo em nós sempre contínuo, precisamos orar cada dia, precisamos ler a palavra cada dia, precisamos meditar a palavra de cada dia, precisamos reunir na igreja sempre. A nossa vida de fé, após a salvação, é uma vida mantendo o amor de Cristo em nós contínuo. Quando nós temos amor de Cristo em nós, podemos trabalhar pelo Senhor com poder e ousadia e sabedoria. Os irmãos em Éfeso deixaram o seu primeiro amor. Com isso, podemos aprender sobre a importância do nosso primeiro amor e a importância de o manter em nosso coração. O primeiro amor se refere à salvação, porque quando nós recebemos a salvação, encontramos de verdade na nossa vida o amor de Cristo para mim. Apocalipse capítulo 2, o versículo 5. Lembrar-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Não, se não te arrependeres. E no versículo 5, o nosso Senhor Jesus Cristo falou que a igreja em Éfeso tinha que se arrepender e praticar as primeiras obras. Na Bíblia estão dois arrependimentos.
O arrependimento no versículo 5 não se refere ao arrependimento pela salvação. O arrependimento pela salvação é o que fazemos só uma vez na nossa vida. O arrependimento no versículo 5 se refere ao arrependimento após a salvação, como os filhos de Deus. Por exemplo, nós nascemos como filho do meu pai uma vez na nossa vida. O nascimento como filho do meu pai é só uma vez. Igualmente, o nascimento como um filho de Deus é somente uma vez na nossa vida, mas no processo de crescer após o nascimento, às vezes nós fazemos erros para os nossos pais. E quando nós fazemos erros para os nossos pais, nós nos arrependemos e mudamos. Igualmente, após a salvação, podemos fazer erros diante do nosso Pai Celestial. Nesse caso, precisamos reconhecer os nossos erros e precisamos nos arrepender diante de Deus. Pelo arrependimento, podemos nos mudar diante de Deus. O nosso Senhor Jesus disse que a igreja em Éfeso deixou o seu primeiro amor. Ele disse que a igreja em Éfeso tinha que se arrepender e praticar a sua primeira obra. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus repreendeu a igreja em Éfeso? Porque ele a odiou? Não. Por causa do seu amor para a igreja em Cristo? Não, por causa do seu amor para a igreja em Éfeso, ele a repreendeu. O que significa a primeira obra no versículo 5? O nosso Senhor Jesus repreendeu a igreja em Éfeso para que ela pudesse praticar a primeira obra. Como ela pode praticar a primeira obra? Sim, para praticar a primeira obra, ela precisa do primeiro amor. Quando ela recuperar o seu primeiro amor, então ela pode praticar a sua primeira obra. Vamos ver de novo Apocalipse capítulo 2, o versículo 5. Lembrar-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Portanto, o nosso primeiro amor em Cristo é muito importante pela nossa vida de fé após a salvação. E no versículo 5 podemos saber ainda mais sobre a importância do primeiro amor, porque o nosso Senhor Jesus disse que se a igreja em Éfeso não se arrepender, ele tirará o castiçal do lugar em que a igreja de Éfeso estava. O que significa tirar o castiçal da igreja nesse versículo? Tirar, tirar o castiçal da igreja significa que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, não vai trabalhar na igreja. Se ele não trabalhar conosco, não realizará a obra da salvação no meio da igreja. Ninguém pode receber a salvação sem a obra do nosso Senhor. Marcos capítulo 16, o versículo 20. Aqui está escrito: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Quando os discípulos pregaram a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo cooperou junto com eles. Se Jesus não operasse com eles, não houveram a obra da salvação na época da igreja primitiva. Em Salmos, capítulo 126, o versículo 1, aqui está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Igualmente, se não o Senhor não operar na igreja, todos os nossos trabalhos são vãos. Por isso, o nosso Senhor Jesus disse à igreja em Éfeso para que ela pudesse recuperar o seu primeiro amor. Para nós será igual. Para ser utilizado pela obra do Senhor, a gente tem que ter o nosso primeiro amor sempre em nosso coração. Precisamos ter o primeiro amor de Cristo em nosso coração. Precisamos ter o nosso primeiro amor de Cristo em nosso coração, mais do que qualquer outra coisa. Então, virá a nossa o nosso primeiro trabalho. Que a graça e o amor de Cristo estejam com todos.